Você já parou para pensar o que aconteceria se de repente uma presença surgisse na sua frente, não humana, mas de outro mundo? Algo que fizesse sua pele arrepiar, seu coração disparar e toda a sua lógica desmoronar. E se tudo aquilo que você sempre imaginou como lenda ou fé se tornasse real diante dos seus olhos, você saberia reconhecer um anjo? Ou eles já estiveram ao seu lado e você nunca percebeu? Bem-vindo ao canal Histórias do Sagrado. Aqui vamos mergulhar em uma das questões mais instigantes das Escrituras. Qual é a verdadeira aparência dos anjos? O que a Bíblia diz e o que o imaginário popular distorceu? Se essa pergunta já tocou você, inscreva-se, ative o sininho e compartilhe essa jornada, porque talvez você esteja mais perto do invisível do que imagina. Imagine um instante comum, um corredor vazio, uma luz suave atravessando a janela. De repente, uma presença, invisível aos olhos, mas tão densa quanto o silêncio que ela impõe. Seu corpo inteiro reage, a pele se arrepia, a respiração vacila e há um peso sutil no ar, como se algo muito antigo estivesse ali, sem precisar dizer nada. Você não vê, mas sabe. Está diante de algo que não pertence a este mundo. Na Bíblia, ninguém encontra um anjo e segue sua rotina como se nada tivesse acontecido. Cada aparição é um terremoto na alma humana. Gideão se esconde, Daniel desmaia, os pastores congelam de pavor. Maria, mesmo cheia de graça, se perturba com a saudação. Porque a presença de um anjo não é uma brisa doce, é a lembrança repentina de que o céu existe e está mais próximo do que pensamos. E se essa presença tocasse seu ombro hoje, você saberia reconhecer? Ou como disse São Paulo, alguns, sem saber, hospedaram anjos e seguiram sem perceber o milagre? Há algo profundamente sagrado nisso. Os anjos não gritam. Eles tocam o invisível. Aparecem quando o céu precisa se fazer ouvir. Você já se perguntou por que há momentos em que tudo muda sem explicação? Uma escolha que não era sua. Um livramento silencioso. Um aviso que veio em sonho. Quantos sinais ignoramos? Porque esperávamos asas, luzes, música. E se o extraordinário se veste de ordinário para não ferir nossa liberdade? A tradição da Igreja ensina que anjos não são lembrança, são presença. Onde há luta espiritual, há também auxílio celeste. Onde há oração, há mensageiros escutando. E onde há uma alma em busca de Deus, há um anjo que a acompanha, sempre, desde o primeiro choro até o último suspiro. Mas por que não os vemos? Talvez porque o coração precisa mais de fé do que de visão. O próprio Cristo disse a Tomé: "Felizes os que não viram e creram." Os anjos pertencem a essa lógica divina. Não vieram para provar, mas para conduzir. E só quem caminha no silêncio consegue ouvir o som de suas asas. Se você já sentiu algo invisível te proteger, comente abaixo. Eu não estava sozinho. Cada testemunho pode acender a fé de alguém. E não se esqueça, compartilhar este vídeo pode ser, quem sabe, o toque de Deus na vida de outra pessoa. Mais à frente, veremos por que os anjos reais causam pavor e não ternura. Mas por agora, lembre-se, o invisível pode estar mais próximo do que o ar que você respira. Quando você pensa em um anjo, o que vê? Um rosto sereno, cabelos dourados, túnica branca, asas suaves, uma harpa talvez, imagens que atravessaram séculos, moldadas pela arte, pela devoção popular, pelo conforto visual que desejamos do céu. Mas será que essas representações tocam a realidade do que são os anjos? A verdade é que a maior parte do que imaginamos foi herdada da iconografia medieval e do Renascimento, onde artistas precisavam traduzir o invisível com as cores e formas disponíveis. Era preciso tornar o divino compreensível. Assim nasceram anjos infantis, coros alados e auréolas. Mas o que a Escritura revela
está muito além da beleza estética. É o sagrado em estado puro. Na Bíblia, os anjos nunca são descritos como bonitos. Eles são poder, luz, presença. São seres enviados com propósito e não para admiração. Eles não distraem, não encantam. Eles deslocam o eixo da alma. Sempre vêm com uma missão. E essa missão, quase sempre, envolve temor, mudança, revelação. A palavra anjo vem do grego angelos, que significa mensageiro. Não é um nome de espécie, mas de função. Um anjo pode anunciar uma vida ou a destruição de uma cidade. Pode proteger ou purificar com fogo. O mesmo mensageiro que consola também é capaz de empunhar a espada de Deus. Isso já deveria nos dizer, eles não pertencem ao mundo das alegorias, mas ao das realidades espirituais mais profundas. Na tradição da Igreja, os anjos são compreendidos como puras inteligências, sem matéria própria, criados antes dos homens, contemplando a glória divina. São hierarquias de serviço, serafins, querubins, tronos, dominações, potestades, virtudes, principados, arcanjos e anjos. Cada ordem com sua missão, cada presença com seu peso eterno. E então, por que os representamos como humanos com asas? Talvez porque o coração precisa imaginar. E imaginar nos ajuda a amar. Mas o risco é esquecer que o símbolo aponta para algo muito maior do que ele mesmo. A asa é sinal de velocidade. A túnica é sinal de pureza. Mas o ser é fogo espiritual. Quantos de nós buscamos ver anjos com os olhos, mas não os reconhecemos com o espírito? Talvez seja tempo de descalçar os pés, como Moisés diante da sarça, e perceber que não estamos lidando com mito, mas com presença. E ela nos observa, nos protege, nos espera. Se os olhos não os veem, eles têm corpo? Se tocam nossa vida, como o fazem sem mãos? A natureza dos anjos é uma daquelas realidades que escapa ao pensamento comum, porque não cabe nos moldes humanos. Os anjos não têm carne, ossos, altura ou peso. Eles são puro espírito, pensamento vivo, vontade flamejante, existência sem matéria. A doutrina católica ensina que os anjos não possuem corpo por natureza, mas podem assumir forma visível quando Deus permite. Não como quem veste um disfarce, mas como quem traduz o invisível em um sinal compreensível. É por isso que às vezes surgem como homens. Caminham, falam, tocam. Assim apareceu Rafael a Tobias. Assim foram vistos os dois anjos no túmulo vazio de Cristo. Assim apareceu Gabriel a Zacarias, tão tangível que o fez emudecer. Mas essas manifestações são passageiras, são concessões do céu. A forma não é deles, é para nós. Os anjos não têm gênero nem rosto fixo. Não nascem, não morrem, não adoecem. Eles são consciência e missão. Diferente de nós, que somos corpo e alma, frágeis e esquecidos. Eles não esquecem. Entre os anjos há uma ordem. E essa ordem não é estética, é espiritual. O mais conhecido entre eles são os arcanjos. Miguel, o defensor, Gabriel, o anunciador, Rafael, o curador. Cada um deles é um eco de uma faceta de Deus. Mas também existem outros, sem nome conhecido, que atuam no silêncio. Guardiões que nos acompanham desde o nascimento. E mensageiros que talvez já tenham falado conosco sem que soubéssemos. Há também anjos que caíram. Anjos que, mesmo puros, escolheram a sombra. Porque sim, os anjos têm vontade. Eles não são autômatos do céu. Foram criados com liberdade e muitos usaram essa liberdade para se afastar da luz. Foi nesse momento que o céu se dividiu. Miguel combateu, Lúcifer caiu e a batalha espiritual começou. Mas o que significa um espírito sem corpo? Significa que eles agem de forma invisível, mas real. Inspiram pensamentos, protegem caminhos, alertam em silêncio. Às vezes, o toque de um anjo é um pensamento que te detém, um atraso que te livra, um consolo que chega sem razão.
Se em algum momento da sua vida você sentiu esse cuidado invisível, escreva nos comentários: ele me protegeu, porque cada lembrança acende a fé adormecida de outro. Mais adiante, vamos mergulhar no motivo pelo qual a maioria das pessoas treme de medo ao ver um anjo. Mas antes, você já se perguntou: por que tantos santos pediram para não ver o que não suportariam? É curioso. Quando um anjo aparece na Bíblia, a primeira coisa que ele diz não é uma revelação nem uma profecia. É um aviso: não temas. Mas por que tanto medo? Afinal, não são seres da luz? Não vêm da parte de Deus? Sim, e justamente por isso, sua presença abala tudo o que julgamos ser estabilidade. Imagine por um instante: uma consciência que carrega a glória de Deus se manifesta diante de você. Não há como ficar indiferente, porque não é uma visão bonita, é uma realidade santa, pura e absoluta, que expõe, sem palavras, a poeira que carregamos por dentro. O medo que os anjos causam não é de ameaça, é de verdade. Daniel, ao ver um anjo, caiu como morto. Os pastores no campo ficaram aterrorizados com a luz. Zacarias ficou mudo. Maria, embora cheia de graça, se perturbou profundamente com a saudação. José precisou de sonho para suportar. E São João, no Apocalipse, prostrou-se diante de um anjo pensando que fosse o próprio Deus, porque a glória de um anjo é tamanha que o humano se sente pó. Não é apenas a forma, que já é sublime, é a essência que se impõe. Os anjos não vêm para agradar, eles vêm para cumprir. Trazem a missão que lhes foi dada desde antes da criação do mundo. Cada um deles carrega um reflexo da face de Deus. E ao vê-los, não é o anjo que enxergamos, é a nossa pequenez diante do Eterno. É por isso que a tradição ensina: muitos santos pediram para não ver. Santa Teresa d'Ávila relatou que a presença do anjo era de uma beleza tão aterradora que o coração parecia não suportar. São Pio de Pietrelcina via seu anjo da guarda, mas nunca o descreveu com leveza, apenas com temor e reverência, porque há presenças que nos esmagam, mesmo sem nos ferir. E ainda assim, o coração deseja vê-los, porque dentro de cada ser humano há uma saudade do céu, e os anjos são vestígios vivos desse céu perdido. É esse paradoxo, medo e desejo, que torna sua presença tão impactante. Eles são espelhos do sagrado, que nos fazem lembrar de onde viemos. Mais à frente, você verá os relatos mais impressionantes da Bíblia. Olhos como chamas, asas que cobrem rostos, rodas cheias de olhos. Mas antes, permita-se essa pergunta: você suportaria ver o invisível com os próprios olhos? Ou prefere, como muitos santos, apenas senti-lo e crer? Há passagens na Bíblia que não se leem, se contemplam. Não como histórias distantes, mas como vislumbres de um outro mundo que por um instante tocou o nosso. E entre essas passagens estão os relatos dos anjos em sua forma verdadeira. Não como símbolos suaves, mas como manifestações vertiginosas do sobrenatural. No livro de Daniel, capítulo 10, um anjo aparece com vestes de linho, cintura cingida com ouro, rosto como relâmpago, olhos como tochas flamejantes, braços e pés como bronze polido, e voz como o som de uma multidão. Daniel, homem de oração e jejum, ao vê-lo, cai com o rosto por terra, sem forças para se levantar. Essa imagem não conforta, ela fere, porque o que é puro demais desnuda tudo o que não é. Isaías, no capítulo 6, tem uma visão ainda mais elevada. Serafins ao redor do trono de Deus, cada um com 6 asas. 2 cobrem o rosto, 2 cobrem os pés, e com 2 voam. E eles clamam incessantemente: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Até os anjos, diante da glória divina, escondem o rosto. Que imagem mais santa e tremenda! Eles não são protagonistas, são adoradores eternos.
E então vem Ezequiel. Seu primeiro capítulo é, talvez, a visão mais misteriosa de toda a Escritura. Ele descreve seres com 4 rostos, de homem, leão, boi e águia. 4 asas, pernas como colunas, pés como os de um bezerro, que brilham como bronze polido. Há rodas dentro de rodas, cheias de olhos, que se movem junto com os seres. Onde eles vão, os olhos acompanham. E onde os olhos estão, a glória segue. É uma visão que desafia a lógica. Não há como entendê-la. Só se pode temer. Essas imagens não são literais. São tentativas humanas, inspiradas, sim, pelo Espírito, de descrever o indizível. O que Ezequiel viu não é o que se pode pintar. É o que se pode apenas ajoelhar diante. São os símbolos da inteligência divina, força, velocidade, sabedoria, vigilância. São realidades que ultrapassam o corpo e a forma. Mas por que Deus permitiu tais visões? Talvez para que nunca esqueçamos que o céu não é um reflexo da terra, mas o contrário. E que aqueles que ali habitam, como os anjos, não se encaixam em nossos moldes. Eles são estranhos à lógica humana. E talvez por isso, tão fascinantes. Se alguma dessas imagens tocou sua alma, compartilhe este vídeo com alguém que busca o sagrado. Porque às vezes, o coração precisa ver com os olhos da fé, o que os olhos da carne jamais suportariam. Há um enigma que percorre o coração humano desde os tempos mais antigos. Por que o que é sagrado também assusta? E por que aquilo que nos causa temor atrai com tamanha força? Os anjos habitam exatamente nesse mistério. Eles não são apenas emissários, são espelhos de um desejo profundo, o de reencontrar o céu perdido. Na Bíblia, há episódios em que a beleza dos anjos confunde até os instintos mais básicos do homem. Em Gênesis 19, os habitantes de Sodoma se deixam seduzir pela aparência dos anjos que visitam Ló. Não enxergam neles o sinal do juízo, mas apenas o objeto do desejo. Não por malícia apenas, mas por cegueira espiritual. Não reconheceram a santidade porque só viam o exterior. Isso revela uma tensão espiritual profunda. O homem, mesmo diante do divino, é capaz de olhar com os olhos da carne. Mas o anjo, sendo espírito, jamais se reduz ao que aparenta. A beleza que carrega é incandescente, uma beleza que não seduz, mas queima. É a mesma glória que resplandece no rosto de Moisés ao sair da tenda do encontro. É a beleza que silencia, não que encanta. A tradição mística fala de uma beleza terrível, aquela que nos atrai por sua pureza, mas nos expõe por contraste. Os anjos são isso. Eles não são belos como quadros, mas como relâmpagos, e é por isso que tantas almas diante deles preferem baixar os olhos, porque mais do que ver, sentem-se vistas, e no entanto desejamos essa presença, não porque compreendemos, mas porque intuímos que os anjos são o último sopro do Éden ainda conosco. São como a música de uma língua esquecida que um dia falamos, e que ainda ecoa dentro de nós. Desejamos vê-los não pelo espetáculo, mas pela saudade. Quantas vezes o coração sente essa dualidade? Medo e desejo, fascínio e recuo. É o mesmo que sentiu Pedro ao ver Jesus transfigurado. Senhor, é bom estarmos aqui. Mas logo se cala, sem saber o que dizer. O mesmo que sentimos diante do mar, do deserto, da morte e da eternidade. Uma reverência que é também amor. Na presença de um anjo, tudo se mistura. O corpo estremece, a alma se inquieta, mas o espírito se lembra. E talvez esse seja o maior mistério. Não tememos o anjo, tememos o que ele revela sobre nós mesmos. Há uma verdade que muitos esquecem ao falar dos anjos. Eles não são como nós. Não são versões glorificadas da humanidade. Não são espíritos de pessoas que morreram. Não são nossos eus celestes. Eles são outra criação, outro princípio,
outra missão. Seres que jamais conheceram o ventre materno, o tempo, a fome ou a dúvida. O ser humano foi feito à imagem e semelhança de Deus, corpo e alma, barro e sopro. Os anjos, ao contrário, foram criados como espíritos puros para servir e adorar. Eles não possuem passado nem futuro como o nosso. Foram criados em um único ato divino. E nesse instante, cada um deles escolheu permanecer na luz ou afastar-se para sempre. Sim, os anjos têm liberdade, mas diferente de nós, sua escolha foi definitiva. Enquanto o homem pode cair e se levantar, aprender, errar, recomeçar, os anjos decidiram em um instante eterno. Foi assim que Lúcifer, o mais brilhante, caiu, e com ele uma legião. Não por ignorância, mas por orgulho. Isso nos mostra algo tremendo. Mesmo o mais elevado dos anjos não é invulnerável à soberba. Mesmo na luz, pode-se desejar o trono. É por isso que São Miguel, cujo nome significa quem como Deus, se tornou o grande defensor. Ele não venceu com espada, mas com humildade. E ao proclamar que ninguém é como Deus, esmagou a vaidade que quis ocupar o céu. Outra diferença crucial: os anjos não se encarnam, não se tornam homens, e jamais serão homens glorificados. A encarnação, esse milagre tremendo em que o próprio Deus se fez carne, foi um privilégio reservado à humanidade. Isso os anjos contemplam com reverência. Eles adoram o Cristo, que se fez menor que eles para salvar criaturas de barro. Por isso, embora superiores em natureza, os anjos não são mais amados por Deus do que nós. Há uma intimidade entre Deus e o homem que nem os serafins compreendem totalmente. E ainda assim, eles servem, com total entrega, com alegria, como se soubessem que na nossa fragilidade habita um mistério ainda mais profundo. Os anjos não têm pais, não têm filhos, não têm história pessoal, mas têm missão. E essa missão é amar a vontade de Deus com todo o seu ser. Isso os torna como fogo obediente, que ilumina e purifica, mas nunca se rebela. Eles não vivem para si, vivem para a glória. A Escritura, quando fala dos anjos, usa metáforas que não são adorno poético, são vislumbres de uma realidade invisível, muito mais intensa do que qualquer forma que a mente humana possa conter. No Salmo 104 está escrito: fazeis dos vossos anjos ventos, e de vossos servos chamas de fogo. Vento e fogo, duas forças que não se deixam conter. O vento não se vê, mas se sente. Ele toca, move, atravessa e deixa rastros. Assim são os anjos, invisíveis, mas atuantes, presentes mesmo quando o mundo parece ausente. Eles sopram onde o coração está atento, como no Pentecostes, quando o Espírito Santo veio como um vento impetuoso. Ali estavam os anjos também, porque onde há missão, há presença celeste. E o fogo purifica, consome, aquece, mas também ilumina. É símbolo da glória divina, da presença que queima sem destruir, como na sarça de Moisés. Os anjos são assim, inflamados de amor por Deus, e por isso irradiam sua luz. Cada um deles é como uma centelha do trono eterno, e ao se aproximarem da terra, carregam consigo esse brilho que a alma reconhece mesmo sem ver. A teologia cristã interpreta o vento como sinal do movimento divino. Os anjos não permanecem onde o Espírito não os envia. São ágeis, prontos, obedientes. Já o fogo é símbolo do amor puro, um amor que não se divide, não se negocia, não se esfria. Um amor que serve, combate, adora, que queima tudo o que é vaidade. Esses dois elementos juntos revelam o mistério da ação angelical. Leve como o vento, mas com o poder de transformar como o fogo. Os anjos não forçam, mas mudam. Não gritam, mas inflamam. São mensageiros de algo que não é deles, mas que carregam como uma tocha viva entre o céu e a terra.
É por isso que quando sentimos aquele impulso interior inexplicável, quando uma luz acende no meio da confusão, ou quando um consolo inesperado nos envolve como brisa quente no frio da alma, talvez, apenas talvez, tenhamos sentido o sopro de um anjo. Mas atenção, o fogo também revela, e muitos não suportam o que ele mostra. Por isso, há quem fuja da presença angelical não por incredulidade, mas por medo de encarar o que ela desvela. Prepare-se. Estamos nos aproximando de um dos pontos mais controversos. Por que desenhamos anjos com asas, se nem todos os têm? Desde a infância, aprendemos a imaginar os anjos com asas brancas e imensas, cortando os céus como pássaros celestes. Pinturas, esculturas, cartões e filmes reforçaram essa imagem. Mas o que a Bíblia realmente diz sobre isso? Será que todos os anjos têm asas? Ou isso é apenas um símbolo que passou a ser confundido com realidade? Na verdade, a Escritura descreve asas apenas em certos tipos de anjos, especificamente nos serafins e querubins. Os serafins, como vimos em Isaías 6, têm 6 asas, 2 para cobrir o rosto, 2 para cobrir os pés e 2 para voar. Já os querubins, descritos em Ezequiel, também possuem asas, mas ligadas à presença e ao movimento divino. As asas, nesses contextos, são símbolos de reverência, prontidão e transcendência. Mas os arcanjos, como Gabriel e Miguel, nunca são descritos com asas na Bíblia. Gabriel aparece a Zacarias no templo e depois a Maria, em Nazaré. Em nenhum momento o texto diz que ele voou ou surgiu envolto em penas brancas. Sua presença é imponente, sim, mas espiritual, não necessariamente alada. Então, por que os representamos assim? A arte cristã, desde os primeiros séculos, buscou traduzir realidades espirituais em imagens compreensíveis. As asas se tornaram símbolos visíveis do invisível. O anjo que desce do céu, que está entre 2 mundos, que não pertence à terra. Elas comunicam leveza, velocidade, proximidade divina, e com o tempo deixaram de ser metáfora para se tornar realidade visual. Essa confusão se intensificou com o passar dos séculos. Entre querubins bíblicos com múltiplas faces e rodas flamejantes e os querubins renascentistas, crianças gordinhas com asinhas e sorriso suave, há um abismo. O imaginário popular domesticou o sagrado e, ao tentar torná-lo acessível, muitas vezes o esvaziou de sua grandeza. Mas o problema não está em imaginar asas, está em esquecer o que elas significam. Na tradição cristã, asas são sinais da alma que serve sem demora, do espírito que sobe ao alto sem se apegar à terra, do mensageiro que não se atrasa. Anjos não voam com penas, voam com vontade perfeita. Sua velocidade não é física, é obediente. Você já sentiu algo chegar ao seu coração sem passar pelos seus ouvidos? Uma verdade que pousa dentro da alma antes que alguém a diga? Talvez esse seja o verdadeiro voo de um anjo. Estamos prontos agora para o último passo dessa peregrinação. E se tudo isso for verdade, você está preparado para perceber? E se for verdade? E se os anjos realmente caminham entre nós? E se, neste exato momento, um deles estiver ao seu lado, invisível, silencioso, atento, não como uma fantasia piedosa, mas como parte de uma realidade que a maioria prefere ignorar? Porque ver um anjo não muda apenas a visão, muda tudo. Eles não vêm para impressionar, vêm para cumprir. Vêm quando a eternidade quer tocar o tempo, quando Deus deseja falar sem palavras. Um anjo pode estar na pessoa que apareceu para te consolar, no instante em que o perigo foi evitado sem explicação, na oração que te acordou de madrugada, no silêncio que fez tua alma tremer. Mas por que não os vemos sempre? Talvez porque o céu sabe que a visão ainda nos queimaria.
Como crianças diante do sol, precisamos crescer aos poucos, até suportar a luz. Deus, em sua misericórdia, permite apenas vislumbres, como Moisés que viu as costas de Deus, como Elias que reconheceu o Senhor num sopro leve, como Maria que ouviu uma voz e disse sim. Os anjos continuam entre nós, guardam, lutam, anunciam, guiam, mas também esperam. Esperam corações despertos, ouvidos atentos, almas humildes. Não se revelam a quem busca espetáculo, mas àqueles que buscam Deus com verdade, porque só a fé prepara o olhar, e só a pureza reconhece o invisível. Então você está preparado? Não para ver com os olhos, mas para crer com o coração, não para tocar com as mãos, mas para sentir no espírito, porque às vezes o anjo já está ali, só esperando que você se lembre do céu. Comente: eu creio no invisível, se esta jornada tocou algo em sua alma, e compartilhe com alguém que talvez esteja mais perto do sagrado do que imagina. Curta este vídeo, inscreva-se no canal e ative o sino, porque aqui, a cada história, os véus do invisível se tornam mais finos, e quem escuta nunca mais caminha sozinho.